Isabela, tá com problema aqui. Que foi? O... Não tá reproduzindo a música. E agora o Octet, um negocinho aqui que passava só na rádio também caiu. Mas e daí? Vai ter programa ou não Não vai vai? conseguir fazer programa. Não? Deixa eu ver aqui. Eu tava tentando mexer aqui tudo possível pra arrumar, né? Ó, vou mandar o link pra você aí, você abre no seu celular. Pra ver se Tá. sai, você consegue ouvir. Olha, Hoje que eu não cheguei em cima da hora. então, né? Consegui chegar não tão adiantado, mas 5 minutinhos, né? Mas não atrasado, pelo menos, né? É. Tomar uma água, tá? Tá, Água tá tem, bom, né? água tem. Eu vou passar um cafezinho também. Né? Ah, mas se eu não ficar, não precisa passar café. Opa. Bom, tá assim, olha o que tá acontecendo. Tá saindo a voz bem baixinha. A gente falando aqui. É alguma coisa que desconectou a mesa. Bom dia. Você não tem a pazinha não, né? Pazinha lá no fundo lá, seu João. Esses dois que estão, sou eu e você. É. Tem 3 agora. Pô, né? Olha, o povo tá escutando eu falar, mas muito. Ei, não, bebê. Eucaristia.
corpo, sangue, alma e divindade. Eu me entrego por amor mais uma vez. Mais uma vez. Oi? Fala no microfone aí, então. Bom dia. Fala contigo. Bom dia. Bom dia. Só vou colocar a vinheta aqui, né? Fazer o programa aí. Luz do meu caminho, força e direção. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia. Muito bom estar com vocês. Hoje atrasamos um pouquinho. Estamos com alguns problemas técnicos aqui na rádio. O pessoal está resolvendo para mim. Desculpa, gente. Deixa eu ficar séria aqui, porque justamente o pessoal consertando aqui me distraiu aqui um pouco. Eu pensei no programa de hoje da gente comentar sobre a figura de São José. Afinal, o dia dele já está chegando e teremos a festa de São José no domingo, vamos contemplá-lo, né? A festa de São José é dia 19 de março, mas esse ano vai ser adiantado para o domingo. Ops. A gente vai cair no domingo, a gente vai conseguir exatamente contemplar a figura desse santo patriarca na missa de domingo. Maravilhoso, né? Engraçado que as biografias dos grandes personagens são frequentemente forjadas de fatos extraordinários, ações marcantes, feitos heróicos assim que mudaram nações e foram documentadas. Então, o discurso das pessoas, né? O fulano falou um tal dia isso e aconteceu um fato em decorrência disso, animou o povo a fazer aquilo, né? Enfim, mas São José é exemplo dos patriarcas, os primeiros patriarcas, né? Abraão, grande patriarca da nossa fé. Ele teve uma vida que passou despercebido. A gente não tem grandes feitos, né? Aliás, na Bíblia a gente vê mais de Abraão do que de São José, se for pensar. Até porque quando Jesus começou a sua vida pública, São José já tinha falecido. Então, São José tem uma vida que passa oculta por nós. Não fez grandes discursos, não foi um sacerdote do templo dele lá, da sinagoga ou do templo. Ele não teve um cargo eclesiástico, digamos assim. Não teve um cargo, não teve um feito no governo, nenhuma ação dessas. No entanto, foi o homem que, de fato, ajudou Jesus a fundar a igreja. Lógico, antes de Pedro, né? Porque Jesus já começa a fundar a igreja, de certa forma, a partir do seu nascimento. E Jesus foi escolhido, então Jesus escolheu São José para tê-lo como pai. Jesus, enquanto Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, escolheu São José para ter como pai.
E a gente sabe que a nossa vocação, assim como a de São José, de Nossa Senhora também, está ligada à vocação dos nossos filhos. Deus escolhe as crianças, cada pessoa para quem vai mandar. Então, eu tenho aqui, sou mãe de 3, por exemplo, e esses 3 foram escolhidos por Deus para mim. Tenho certeza de que os defeitos deles, as qualidades deles, enfim, vão servir tanto para minha santificação quanto para as dele. Deus que criou aquelas almas, né? Eu só contribuí dando o corpo. Eu contribuí com o meu DNA, a parte material. Mas a alma deles, quem criou foi Deus. Então Deus já conhecia, já os conhecia desde antes da minha gestação. E Deus, conhecendo as suas almas, tal qual Ele as criou, mandou cada qual para mim ao seu tempo e nessa ordem. Inclusive, eu costumo até falar para minha primogênita: ó, se Deus te fez mais velha, tem um porquê. E porque cada filho, né, eles reclamam das coisas, né? Porque eu queria ser caçula, ou eu queria ser mais velho, eu queria ser filho único. Às vezes, quando briga com os irmãos, fala que queria ser filho único, né? Então, mas Deus mandou com um propósito. Deus, conhecendo aquelas almas, nos escolheu enquanto pais. Eu escolhi o meu marido. Isso é liberdade. Deus não interfere na minha liberdade de escolha. Digamos assim, eu tive uma gama de homens, né, que estava ali no meu, talvez na minha possibilidade. Mas Deus permitiu também, e eu, com a minha liberdade, escolhi o Evandro, pai dos meus filhos. E cada homem, mulher, então a gente se escolhe. Aí eu estou fazendo essa observação porque tem gente que acha que existe alma gêmea e tal. Para nós católicos não existe esse conceito aí de alma gêmea, tá? Então a minha liberdade, eu sou livre. Se eu escolhi bem, escolhi mal, o problema é meu, não é? Agora eu tenho que ser fiel ao meu fardinho ali, que é, em alguns momentos, é um fardo bem leve, que traz muita alegria, e tem os momentos que aquele fardo tá mais pesadinho, né? Tem uma doença, tá difícil de carregar, o matrimônio, enfim, mas eu que escolhi. Agora, os filhos, eles vieram a mim como uma vocação mesmo, um chamado de Deus. Ó, cuida dessa alma, confio em você para levar essa alma para o céu. E São José nos deu esse grande exemplo. Ele foi o grande escolhido por Deus. Então, assim como Nossa Senhora, grande escolhida por Deus, São José também foi o grande escolhido por Deus. Interessante até a gente observar que, mesmo Jesus não sendo um filho biológico de São José, tanto São José quanto Nossa Senhora, os dois estavam na linhagem do rei Davi, que carregavam aquela promessa de que um dia aquela linhagem carregaria o libertador de Israel, que, lógico, foi Jesus, a gente sabe. Então, a gente lê o Velho Testamento à luz do Novo, né? Então, as gerações anteriores já haviam pensado nisso, meditado que da sua família, do tronco de Jessé, lembra, sairia o Salvador. E é legal a gente ver que Deus providenciou tudo isso já com muita antecedência, porque Deus está fora do tempo, a gente sabe, Deus é eterno, então Ele vê a linhagem do tempo de uma outra forma diferente do que nós. Então já há 2.000, 3.000 anos antes do nascimento de Cristo, Deus já estava prometendo para aquela linhagem, a linhagem de Abraão, que depois foi tendo seus filhos, que era uma linhagem que estava destinada a de lá sair o Salvador da humanidade. E Nossa Senhora, então, eleita desde todos os tempos, antes de todos os tempos, e São José também, provavelmente, aquela alma escolhida desde o início por Deus para
gerar aquele filho, criar aquele filho, que não foi gerado por José, mas gerado por Deus, mas foi educado por São José. E Jesus, então, a gente sabe que cresceu e se encantou em sabedoria diante de todos, diante dos homens, diante de todas as pessoas. E quem é que educava São José? São José não, Jesus. Quem educava foi São José e Nossa Senhora, os dois em uma parceria ali. E sendo Jesus, obviamente, o próprio Deus, ele poderia ter ficado em qualquer família. Mas, ao mesmo tempo, também sendo Jesus o exemplo perfeito de homem, perfeito Deus, perfeito homem, Deus também planejou colocá-lo em uma perfeita família. E para isso, foi escolhido um homem justo. E o justo, na Sagrada Escritura, a gente pode ler hoje em dia como santo. Então, São José era santo. Porque, imaginem, só um homem santo para ser fiel a Deus naqueles momentos de tanta dificuldade pelas quais eles passaram, a começar pelo casamento dele. O matrimônio de Nossa Senhora e São José, que já foi meio esquisito no começo. Nossa Senhora grávida, e ele deu uma pensada aí, como é que eu faço nisso? A gente sabe isso porque está no Evangelho. Ele estava pensando em abandoná-la em segredo. E daí aparece o anjo e ele comunica que ele podia confiar que aquele era o Filho de Deus. Né? Não temas receber Maria como tua esposa. Então a gente vê que ele tinha vida espiritual acima de tudo. Até porque, se não fosse assim, o anjo não apareceria para ele. Veja, não é uma coisa normal, não é uma coisa comum um anjo aparecer para uma pessoa. É para uma pessoa que tem abertura. O anjo aparece para as pessoas santas, as pessoas justas. Não estou dizendo que eventualmente nunca possa aparecer para uma pessoa má para, de repente, dar uma lição de Deus. Mas na Sagrada Escritura a gente vê eles aparecendo para as pessoas boas. Aparece para Jacó, luta com Jacó, aparece para Ló, sobrinho de Abraão, lá para avisar que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Então, os anjos do Senhor aparecem para as pessoas que têm uma vida interior. E São José tinha, então, essa vida. Tinha essa vida interior tão intensa, uma vivência do Espírito Santo tão intensa, que não teve dúvidas ao ter sonho e seguir aquele sonho. Não teve dúvidas de que aquilo que ele viu em sonho, por exemplo, pega o menino e a sua mãe e vá para o Egito, era verdadeiro, era a palavra de Deus. Porque só com o trato com Deus, a gente também vai tendo esse dom, que é dele, de discernir, o dom do discernimento, da vontade de Deus. Então, ele é nosso maior exemplo de humano que tinha pecado, né? Ele não foi protegido do pecado original como Nossa Senhora, então ele não era imaculado. Então, ele era, obviamente, né? Nossa Senhora é humana, tudo. Mas ela foi protegida do pecado original, ela não teve. Agora, São José, ele tinha mancha do pecado original, como todos nós. E mesmo assim ele foi justo. Então ele nos mostra o caminho desde o princípio. Mostra que é possível ter uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida interior, mesmo tendo essa mancha do pecado original. Ele foi um exemplo maravilhoso que Deus quis nos dar. E é o Santo Patriarca. É um Santo Patriarca da Nova Igreja também. E é muito bonito quando a gente até estuda e faz uma correlação com aquele São José do Antigo Testamento.
As coisas de Deus nunca são à toa, meras coincidências, mas é tudo pensado, porque Deus, na sua providência, Ele pensa o mundo. Ele não define, não intervém na nossa liberdade, mas Ele já se antecipa a algumas ações nossas. E é interessante como Ele mostra que lá no Antigo Testamento, lembra? Aquele que foi vendido pelos irmãos, o José, era o filho, um dos caçulas do pai dele, que me fugiu o nome agora. Qual dos patriarcas foi o pai dele? Ele era um dos filhos caçulas. E ele foi vendido por ciúmes dos seus irmãos, ele foi vendido. E depois é esse mesmo José que salva os irmãos da fome, quando uma grande fome atinge a terra de Canaã, e ele acolhe toda a família lá no Egito, depois que ele vira um grande governador ali, o braço direito do rei, do faraó. E o que o faraó falava? Tem uma frase bonita, ide a José. É essa frase da Sagrada Escritura. Quando alguém tinha algum problema, então, o faraó falava, ide a José. A gente pode aplicar para a nossa vida aqui também e para as nossas famílias. Ide a José. São José, ele nos leva a Jesus e a Maria. Olha que bonito. Então, agora que a festa dele se aproxima, é uma data e uma oportunidade para a gente renovar essa confiança nesse santo patriarca. Rezar pelos nossos maridos, pelos nossos pais, pelos sacerdotes também, religiosos, porque todos são chamados a sermos pais e mães. Eu já falei isso para vocês em algum programa anterior, da nossa vocação. Se a gente não tem filhos materialmente falando, não sou uma mãe, não gera os filhos, com certeza Deus tem almas ali para eu cuidar, né? Essas pessoas celibatárias. Um padre, afinal, a gente chama de padre porque é pai. O sacerdote ali que vai aconselhar todo aquele rebanho. Então, pai espiritualmente de muitos filhos. Uma responsabilidade muito grande. E vamos rezar para São José para cuidar de cada um desses homens que passam pela nossa vida. Dos nossos filhos também. Que os nossos filhos estejam sob a proteção de São José. E a gente pode falar isso, São José, seja o pai para esse meu filho. Esse meu filho está perdido. Esse meu filho está em pecado. Esse meu filho não sabe o que fazer da vida. Seja um pai para ele. Às vezes o pai de fato existe, né? Lógico, todo mundo tem um pai, mas às vezes o pai não é um bom exemplo. Se o seu marido não for um bom exemplo, se o seu marido abandonou, às vezes acontece essas histórias tristes de uma família fragmentada, o pai perdeu o contato. São José está aí, ele quer ser nosso pai também. Porque tudo que aconteceu na vida de Jesus pode servir de inspiração para a nossa. E assim como ele deu a sua mãe de presente para nós, com certeza ele dá também o pai. Então a gente pode falar, São José, fica comigo. São José, me ajuda a tomar uma boa decisão aqui com relação aos meus filhos. E isso eu não estou falando para vocês pensarem, nossa, quando seu filho tiver com 18 anos, tiver querendo, sei lá, morar com a namorada, sem casar, ou engravidar a namorada, aquelas histórias que a gente escuta, né? Não precisa deixar chegar assim. Se chegou, ótimo, vamos melhorar agora, de agora em diante, vamos rezar mais, né? O que eu errei, o que eu podia ter feito melhor. E, sei lá, confiar na providência de Deus, que é até o pecado de uma alma, depois, quando ela se converte, ela superabunda no bem. Mas se você tiver filhos pequenininhos, ou ainda nem tiver filhos, já vai colocando ali, sob a proteção tanto de Nossa Senhora quanto São José. São José, roga para o meu filho, tem 3 aninhos. Que ele seja um homem bom, um homem justo. Seja um exemplo para ele de homem. Seja um exemplo de vida de oração.
Então, São José, ele mantinha essa grande intimidade com Jesus e com Nossa Senhora. E ele nos ensina a mantê-la também. E se a gente não tiver ainda essa grande intimidade, se a gente não tiver ainda vida de oração, a gente pode aproveitar esse momento agora e pedir: São José, me ajuda. Me ajuda a ter vida de oração. São José, me ajuda a falar com seu filho o dia todo. Porque essa é o nosso alicerce, a vida de oração. Assim como São José. Ele tinha vida de oração. Ele sempre teve essa vida de oração. E assim ele pôde escutar a Deus. Quando Deus falou com ele, tinha planos. Então nós também temos que ter essa mesma vida de oração para escutar cada dia o que Deus quer da nossa vida. Não estou falando assim, nossa, bom dia, Jesus, o que você quer da minha vida? Ah, então vamos ouvir. Ah, hoje Jesus não quer que eu vá trabalhar, quer que eu fique rezando. Isso não, né? Vamos tomar cuidado aí, né? Muitas vezes o que Deus quer é a nossa rotina, é o nosso trabalho habitual, mas que a gente faça isso por amor a Deus, não por amor ao dinheiro, não por amor à vaidade. Que eu não esteja aqui na rádio para aparecer, mas por amor a Deus, que diminua eu e Ele cresça. E todos os dias nas nossas decisões, fazer essas coisas com presença de Deus. Senhor, o que eu falo com a fulana? Às vezes, colocar Deus na frente, já está chegando aquela pessoa chata, aquela pessoa difícil. Já é colocando Jesus na frente. Maria passa na frente também. Isso é ter presença de Deus. Então não é simplesmente ficar, nossa, vou ficar trancado no mosteiro, vou ser freira, sei lá, vou viver uma vida consagrada. Sim, lógico, isso é uma vocação, mas é para alguns. A maioria de nós não tem essa vocação. No entanto, a gente é chamado também a nos santificar no nosso dia a dia. Eu tenho que ser uma santa mãe, porque eu sou mãe, Deus me fez mãe. É uma santa esposa. Mas eu tenho que trabalhar e eu tenho que administrar a casa e tudo mais. Só que eu vou fazer isso tendo presença de Deus. Esse é o grande truque, é o grande segredo para nós alcançarmos a santidade. Vivendo nesse mundo aí, enquanto você está dirigindo, está pegando o ônibus, vai falando com Deus, vê uma pessoa esquisita ali, já reza uma jaculatória. Senhor, cuida desse mendigo, dá alimento para ele hoje, não tem R$1 para dar, já dei pro mendigo anterior, né? Porque tem tanta gente precisando que a gente não dá conta da vazão, né? Assim, não dá conta de absorver. Está tendo cada vez mais gente na rua, isso é uma realidade, né? Que eu tenho visto aqui na minha cidade. Mais gente na rua, é venezuelano, não sei, um monte de gente desempregada pedindo dinheiro. E a gente muitas vezes não pode dar. Não tenho, só tenho cartão, né? Aquela coisa. Raramente a gente tem até R$1 para dar. Mas a gente pode rezar por eles na hora. Isso eu posso dar. É uma forma de esmola também, oração. Senhor, não tenho dinheiro. Faz que alguém dê comida para ele hoje. Isso é ter presença de Deus. Todas as realidades levadas a Cristo. Então você pode estar tomando banho e falando com ele. É conversar. E Jesus mostrou isso na sua vida. Ele conversava com José e Nossa Senhora. E é isso que ele quer ter na nossa vida. Que ele quer participar, ser nosso amigo. E São José nos leva a ele. Então, nós, mesmo sendo esposas, mulheres e tal, a gente tem que confiar muito e rezar muito por São José. São José é o padroeiro do trabalho, não é verdade? Todos nós trabalhamos. Mesmo que eu não trabalhe fora, eu não estou em casa vendo novela o dia inteiro. Eu espero que não, porque você é uma pessoa cristã e não vai ficar fazendo isso, né? E não é porque a novela é do mal que eu vou assistir série também o dia inteiro, porque dá na mesma. Porque daí você vai estar alimentando só a sua preguiça. Mas a gente, por mais que esteja em casa, a gente está fazendo coisa. Eu estou dobrando uma roupa,
eu tô guardando, arrumando uma gaveta, fazendo uma comida. Tudo ocasião de falar com Jesus. Nessa semana que eu passei fora, eu fui fazer um curso e fiquei em um lugar maravilhoso. Tive a oportunidade de ficar 7 dias de férias da minha família, do marido e dos filhos. Dá uma agonia, né? Mas até que Evandro saiu muito bem. Cada ano que passa, ele está me surpreendendo. Dessa vez eu voltei, a casa não estava virada de ponta cabeça. Ele tinha varrido tudo antes de eu chegar, porque sabe que se eu chego em casa eu vejo tudo sujo. Mas agora as crianças estão maiores também, colaboram, e ele dessa vez me surpreendeu bastante. Então eu passei esse tempo fora, e meu Deus, o que eu ia falar? Ah, lembrei. E daí eu peguei um livro para ler, ali para fazer minhas orações durante essa semana, que no tempo que eu tinha para fazer a minha oração mental. E eu peguei um livro de uma moça chamada Gabrielle Bossy, uma senhora, né, na verdade. Ela é francesa e ela falava com Jesus, era uma mística. Então ela falava com Jesus o tempo todo. E ela ia anotando as pequenas frasezinhas que Jesus falava para ela. Então ela publicou isso anonimamente, mas depois que faleceu, aí hoje a gente conhece o nome dela, que é Gabrielle Bossy. Depois, se vocês quiserem comprar o livro na internet, é enorme, super grosso, mas tem umas versões resumidas, porque ao longo de toda a vida dela, Jesus falava com ela, ela tinha essas locuções interiores com Jesus. E me chamou a atenção, assim, que basicamente o que ele fala para ela, e que quando ele fala para ela, ele fala para nós também. É assim, falem comigo. Hoje você não falou comigo. Ele interpelava ela assim. Hoje você não falou comigo. Eu quero que você se dirija a mim o tempo todo dessa forma. Então, é isso. É isso que ele quer que a gente faça. E se eu não sei fazer isso ainda, então que eu peça a São José, me ajuda. Me ajuda a ir para Jesus. São José, me leve até a salvação, que é Jesus. Então eu posso pedir essa ajuda dele. Então, gente, desde o nascimento de Jesus em Belém, no meio da pobreza, esse santo patriarca nunca se cansou de contemplar o rosto divino de Deus. É fácil a gente imaginar o seu olhar de carinho, observando Jesus durante a primeira noite que ele passou na terra, trocando fralda de Jesus. Eu tenho certeza que São José era um pai participativo, na medida, obviamente, dos costumes da época. Tudo bem, talvez na época não que ele não trocasse fralda, talvez fosse um encargo das mulheres, a gente não sabe ao certo como que se dava isso. Mas tenho certeza que se ele não participava daquilo, não era por preguiça, mas simplesmente porque não era o costume da época. Mas dentro dos costumes da época, ele participou de tudo. Foi ele que apresentou Jesus no templo também, junto com Nossa Senhora. Porque pelo costume judaico, é o pai que dá o nome ao filho. Foi ele que teve essa honra de chegar lá no templo e falar: Jesus, o seu nome será Jesus. Tanto que o anjo fala isso para ele. Você dará o nome de Jesus também. Ele também fala isso para ele. Então fala para Nossa Senhora e fala para ele. Então ele participou como pai, fazendo tudo a Jesus. Ele nos leva a Jesus. E esse é um ponto assim principal, ponto-chave que eu quero que vocês fiquem de mensagem do programa de hoje, Vamos fazer um pequeno intervalo e eu já retorno com vocês. Fiquem por aí.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María,
está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente. Queridos, voltamos aqui. Estamos falando sobre São José, a devoção a São José, nos nossos lares, na nossa vida. E eu estava falando aí que Jesus nos quer pertinho dele. Ele quer que a gente tenha um trato diário. Jesus é meu amigo. Então, quando eu acordo, será que eu falo, bom dia, Jesus? Hoje o dia é seu. Bom dia, Jesus, mais um dia para te servir. Fica aí uma dica para vocês falarem de manhã. Boa noite, Jesus, obrigado pelo dia. Também à noite, né? Perdão, me dá luzes para ver os meus pecados. Quem fizer exame de consciência, tem gente que é muito recomendado, na verdade, né, pela igreja, fazer um exame de consciência à noite antes de dormir. O que será que eu fiz de bom? O que eu podia melhorar? Obrigada, Senhor, por tudo que eu fiz de bom, também foi pela sua graça. Me dê luzes para ver o que eu fiz de mal, para eu melhorar. Enfim, esse trato diário com Jesus não se deve restringir a essas orações, simplesmente, que a gente faz, né? Por exemplo, o Pai Nosso. Na verdade, sempre que a gente reza, a gente está tendo um trato com Jesus também, né? Afinal, a gente está tendo um trato com Deus, mesmo que seja via Nossa Senhora, por exemplo, quando a gente reza uma Ave Maria, mas a gente está falando com Deus de certa forma, porque fala para ela, fala para ele. E falando com qualquer pessoa da Santíssima Trindade, a gente está falando com Jesus, que também é Deus. Né? Só que a nossa vida não pode se restringir às orações vocais, né? Não é o ideal. Lógico, já é muito bom. Nesse mundo que muita gente nem reza e infelizmente muita gente nem crê mais em Deus, o fato da gente rezar já é um ótimo sinal, um excelente sinal. Mas a gente sempre deve buscar ter mais intimidade com Deus. Então eu não quero Jesus apenas num trato formal. Né? Quem que fala com um amigo assim como vós? Vós estáis cansado, amigo? Não. Então, e nas orações, essas orações que a gente reza são mais formais. Tudo bem, ótimo. A gente reza, sim, são tradicionais. Aliás, o Pai Nosso, próprio Cristo que nos ensinou. Então, sim, temos que rezar. Mas durante o dia, nos espaços que a gente tem, nos intervalos, a gente pode seguir em diálogo com Jesus, porque o Espírito Santo e o próprio Jesus, junto com ele, habitam a nossa alma. Então é o dia inteiro, se eu estiver na graça de Deus, principalmente. E se eu não tiver também, que eu fale com ele também e fale, Jesus, me ajuda a confessar logo, para eu estar logo na graça e ter essa presença de Deus de fato na minha alma. Nenhuma oração, nenhuma palavrinha em vão, tá? Mas mais ainda, se você estiver na graça de Deus, Ele está dentro de ti e Ele quer falar com você, e Ele é seu amigo, e Ele é seu companheiro. A gente nunca está sozinho, o cristão nunca está sozinho. E se eu nunca estou sozinha, se eu sei que eu como cristã nunca estou sozinha, por que eu ajo muitas vezes como se eu estivesse sozinho? Fico lá remoendo meus problemas, repassando a minha lista de coisas a fazer, por exemplo, hoje eu tenho que marcar médico pro fulano, eu tenho que ver se tem comida, o que eu vou fazer de almoço. Que tal eu trazer para dentro desses meus pensamentos a figura de Jesus? Ele vai amar. E vai ser muito bom para nós também. Né? No fundo, quem sai ganhando somos nós. Ele não ganha nada com o nosso amor. É a gente, mas a gente ganha tudo quando a gente se dá por inteiro a Ele. Então, vou dar um exemplo para vocês. Estou fazendo a lista das coisas, uma lista mental de coisas a fazer. Eu não sei se todo mundo tem isso, né, essa mania, mas eu como mãe, esposa, tudo, eu vou repassando algumas coisas na minha cabeça. Eu ainda tenho que ligar para fulana, marcar o exame da Helena e tal. Então, em vez de eu ficar dentro da minha imaginação já pensando
toda essa listinha, eu posso falar, ai, Jesus, me ajuda, ó, a não esquecer disso? Posso. Já é alguma coisa, não é? Não estou falando uma grande coisa para Jesus. Não é nenhuma, sei lá, não é uma pérola, mas estou falando com ele. Nossa, Jesus, eu estou com tanta coisa na cabeça. Hoje, Jesus, eu tenho que marcar o exame da Helena, ligar para o fulano, resolver teu problema. Ai, Jesus, me ajuda aí a fazer essas coisas bem feito, fazer por amor. Vejam, já é diferente, porque eu já trago Jesus ali. Jesus como protagonista também da minha vida. Porque afinal é isso que eu quero. Que diminua eu e que ele cresça. Então, Jesus, ó, tô indo para a rádio. Ai, meu Deus, pensei em falar de São José, mas me ajuda aí, vamos ver o que você quer, me manda luzes. E é incrível como ele responde. Então, são os nossos afazeres diários que a gente pode fazer com Jesus. E como eu estava falando com vocês, que eu estava lendo para as minhas meditações, como matéria de oração mental, o livro da Gabrielle Bossi, que é essa que falava com Jesus, né? Ela não via nada, mas Jesus falava, tinha várias locuções para ela e ela anotava. E uma que me chamou a atenção foi que ela fala assim, Jesus, mas eu quero te amar. Daí ele fala assim, e a gente sempre acha que o amor é pouco, né? Agora um parênteses, né? Assim como ela, qualquer um de nós e qualquer um dos santos que amaram muitíssimo Jesus, que deram tudo por Jesus, morreram por Jesus, se você perguntar para eles, você ama Jesus? Ele vai falar, eu amo muito pouco, não é? Porque o amor é aquilo que a gente sabe, a medida do amor é amar sem medida, o amor sempre cresce e quer crescer. Então ele fala assim para ela, mas desejar amar já é amor. Então eu achei isso tão bonito, me tocou profundamente a alma, que muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo tão pouco, né? Ai, Jesus, eu fiz assim, hoje eu caí um pouquinho na preguiça, demorei, fiquei vendo, não sei, alguma coisa na internet, me distraí, fui desordeira, mas eu quero te amar mais, eu quero fazer melhor as coisas com mais santidade. E isso é um consolo para nós, isso que ele falou, né? Desejar amar já é amor, porque nosso coração é pequenininho. Isso não é uma desculpa para a gente ser preguiçosa ou para a gente deixar a vida assim. Então, se ele falou que eu desejo amar já é amor, então pronto, não tem que fazer nada. Não, a gente continua a nossa luta, segue a nossa luta. Mas sabendo que Deus já fica contente, que ele já leva isso em consideração, porque ele sabe da nossa pequenez. E é muito bonito isso. Acho que é tudo muito bonito. Lá na vila deles, né, Jesus em Belém, Nazaré, quer dizer, o Filho de Deus esteve escondido dos homens. Era uma pessoa comum da vila ali, mas São José e Nossa Senhora, eles viam Jesus como quem verdadeiramente era. Eles sabiam que aquele era o Filho de Deus e contemplavam em silêncio aquele Deus feito homem. Então, o Filho de Deus está escondido aos homens e somente Maria e José guardam o seu mistério, vivendo-o no dia a dia. O Verbo encarnado cresce como homem à sombra dos seus pais, mas ao mesmo tempo eles permanecem escondidos em Cristo no mistério dele, vivendo a sua própria vocação. Então, aos olhos dos habitantes ali do povoado, era uma família comum, não acontecia nada extraordinário. São José trabalhava na carpintaria, Nossa Senhora fazia pão, o menino Jesus brincava. E só que a diferença é que a vida de José e Maria se desenvolvia num diálogo constante com Jesus. Eles vivem para ver o Senhor crescer, mas são eles que crescem aos olhos de Deus. Olha que bonito.
cuidam de Jesus numa humilde casa em Nazaré, enquanto Deus os protege na grande mansão do seu amor. A nossa vida está escondida com Cristo e em Deus. A nossa vida de oração deve levar-nos, como São José, a refugiarmos sempre no Senhor. Aí o santo patriarca foi capaz de suportar a humilhação do presépio. Poxa, é uma humilhação, né? Preparar tudo para o seu filho, ele com sonhos, ele ia para a sua cidade natal, a cidade da sua família. Certamente tinha amigos lá. Sonhava em ser bem recebido. Aliás, a beata Ana Catarina Emmerich fala isso, né? Não é dogma de fé, como sempre, eu gosto de avisar essas visões dos místicos, mas nos ajudam muito. Ela teve visões, uma mística também, Ana Catarina Emmerich, teve visões alguns relances que ela viu da vida de Jesus, de Nossa Senhora, e ela, na visão, segundo as visões dela, então São José estava ansioso para ir para Belém e falava para Nossa Senhora, ele estava com gosto, não, a gente vai ser recebido pelo meu amigo fulano, ele estava cheio de expectativa. Então imagina a frustração dele quando chegou, já estava tudo lotado e não teve nenhum desses amigos para o receber. Porque ele com uma gestante ali, né, eles deviam ser quem estava andando mais devagarzinho ali do comboio, né? Chegou, já estava tudo lotado, tudo ocupado. Então, que humilhação! E a vergonha até diante de Nossa Senhora também. Às vezes a gente se sente humilhado de não poder dar tudo que a gente gostaria às pessoas que a gente ama. A gente gostaria de dar tal coisa ao nosso filho, não consegue, por circunstâncias, falta de meios materiais. Aos nossos, sei lá, pais, avós. Tem coisa que a gente tenta, tá fazendo um esforço para dar, mas às vezes não consegue, por mais que a gente nos esforce. E a gente sabe como é duro isso. E não é fácil aceitar a vontade de Deus, porque de fato isso foi uma providência divina, que ninguém o recebeu. A gente não sabe por quê, mas foi vontade de Deus que fosse assim. Então não é fácil aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus também implica a vontade da nossa santificação. Como que a gente vai se santificar se a nossa vida for tudo bem, tudo melzinho? Não, tem que ter a nossa cruz, né? Só que São José não perdeu a paz, em nenhum momento. Teve alguns momentos que ele perdeu Jesus de vista, como, por exemplo, a gente vê aquele episódio que a gente reza até nos mistérios gozosos. A perda e o encontro do menino Jesus no templo. Então, José perdeu Jesus de vista por 3 dias. Isso pode acontecer na nossa vida também, em algum momento que a gente perdeu Jesus de vista. Que a gente ficou muito envolvido com os nossos afazeres, que a nossa oração está mais seca, que a gente está fazendo tudo assim, sem sentir nada, assim, fazendo tudo assim, faz para Deus, tô cumprindo minha obrigação, vai à missa, por exemplo, mas sem sentir aquela vontade à missa, sem sentir aquilo. Mas a gente está fazendo, a gente está buscando a Jesus. E quando a gente insiste, ele se deixa encontrar na sequência. Então São José procurou a Jesus quando perdeu. Ele não ficou parado pensando assim, ele é filho de Deus, ele que venha. Ele que vem atrás de nós. Não, ele foi diligentemente, ele e Nossa Senhora voltaram. Fizeram todo o trecho caminhando até encontrarem Jesus. Quando a gente insiste em encontrá-lo, insiste em cumprir, porque de repente era propósito de Deus mesmo que eu tivesse esse momento de secura na alma, até para mostrar meu amor, amadurecer meu amor. Ele sempre se deixa encontrar. E Deus nunca decepciona, porque Ele tem sonhos para nós, assim como Ele teve para São José. São José certamente nunca sonhou em ser o pai do menino Deus. Mas os sonhos de Deus sempre ultrapassam os nossos. Então você que está no momento de tribulação, no momento de dificuldade,
de saúde frágil, dificuldade financeira, dificuldade no trato com algum filho, marido, esposa. Puxa, essa pessoa é difícil, está sendo difícil. Tenha em mente que Deus nunca se deixa ganhar em generosidade. E assim como São José, que a vida de São José superou todas as expectativas dele. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida também. Porque Ele permite sim um sofrimento, Ele permite sim uma ausência de Jesus ali, uma secura de alma em alguns períodos. Mas isso para purificar o nosso amor. E depois disso vem a abundância, vem a plenitude. Porque até os fios das nossas cabeças estão contados, a gente sabe. Então, esse é o nosso propósito da semana. Gostaria de deixar para vocês a missão de colocar o Santo Patriarca como o ponto central aí da vida de vocês durante essa semana, na vida familiar. E ao longo dessa semana vamos recorrer a São José pedindo muitos favores a ele. Não tenhamos vergonha de pedir. A gente pode pedir o que quiser. Ele vai providenciar de Deus aquilo que for bom para nós. E antes de encerrar o programa, quero falar com vocês sobre a nossa patrocinadora, Cenas de Casa. Conheça essa loja maravilhosa, Cenas de Casa. Fica em Londrina, na Rua Goiás, número 1019. Se você estiver por aí, fora de Londrina, vá no Instagram das Cenas de Casa, é o @Cenas de Casa. Vocês vão adorar, tem coisas lindas, enxoval maravilhoso para vocês comprarem. E como é bom ter uma casa arrumada, porque é muito importante a gente ter os meios materiais bem ordenados. Os meios materiais bonitos. Vamos organizar a nossa casa com amor, conforme as nossas posses, evidentemente. E a gente pode contar com as Cenas de Casa aí para ter uma coisa muito gostosinha, um ambiente muito bom e ordenado. Obrigada a todos pela audiência. Espero vocês no próximo programa. E, não esqueça, se você puder compartilhar esse programa, a nossa rádio, divulgue a nossa rádio, baixe o aplicativo para ouvir no dia todo. No site da rádio também vocês podem ouvir a programação. E seja um amigo fiel, porque a gente precisa da sua ajuda para levar a voz de Deus mais longe e mais forte. Até semana que vem. Obrigada. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. As coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a